não, 70 questões de direito constitucional, mais precisamente de direito fundamental ali, teoria geral do Estado e direitos fundamentais. Então vamos começar já. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que: letra A. Os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, ok? Encontrando limites tanto no próprio texto constitucional quanto em normas infraconstitucionais. Neste último caso, quando há previsão de reserva legal. Correto. Não são extensíveis aos estrangeiros, mesmo aqueles residentes no país, os direitos e garantias individuais elencados na Constituição Federal. Mentira. Sim, é titular do poder quem é estrangeiro, morando ou não morando no Brasil. Estrangeiros, portanto, são titulares dos direitos fundamentais, sim. Letra C. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ingressarão no ordenamento jurídico brasileiro em nível hierárquico imediatamente inferior às normas constitucionais. Não é bem assim. Quando tem esse quórum que foi dito aqui, né, nas 2 casas, por 3/5, a gente está falando de quórum qualificado. Quando uma lei é aprovada em quórum qualificado, ela recebe ali assim, o mesmo privilégio, digamos, não estou usando a palavra correta, mas é isso. Ela é tida como uma emenda constitucional. Portanto, ela não é imediatamente inferior às normas constitucionais. Ela é igual. Nas relações entre particulares, não há incidência dos direitos e garantias individuais, uma vez que deve prevalecer nesses casos plena autonomia da vontade. Não, né? Quando é entre o Estado e o indivíduo, a gente tem vertical, né? Como chama exatamente? Eficácia vertical. E quando é entre indivíduo e indivíduo, horizontal, porque estão os dois em pé de igualdade. Então, não é pela vontade, não. Existe sim direitos fundamentais quando são pessoas jurídicas. Como ele fala? De privado e privado, né? Individuais, portanto. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Estava só procurando rapidinho aqui o nome certo. As pessoas jurídicas e o próprio Estado não podem ser considerados titulares de direito e garantia fundamental previsto constitucionalmente. Mentira, pode sim, né? Pessoa jurídica ali são as empresas e o Estado, como também pessoa jurídica, às vezes, quando não está tendo ali o poder de império, mas também como Estado, ele tem sim direito à garantia fundamental. O que é a garantia do direito fundamental? A garantia são os remédios constitucionais que garantem a nós e ao Estado, pessoa jurídica, física, e ao Estado, né, que seja cumprido os direitos fundamentais. Por exemplo, a gente tem ali desses remédios, desses recursos que nós temos para garantir os direitos fundamentais, é o mandato de segurança ou o habeas corpus, por exemplo. Questão 2. Os direitos fundamentais de primeira geração são titularizados pelos indivíduos em oposição ao Estado, sendo eles, entre outros, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tá certinho. Lembra das gerações de Estado ou dimensões de Estado, porque também há quem prefira chamar de dimensões, né, do Estado, já que gerações dá aquela ideia de que a primeira geração passou, portanto, esquece o que foi definido aqui, vamos seguir com essa nova geração. Na verdade, eles são cumulativos. O que se fala na primeira geração ou primeira dimensão? É o direito à liberdade, né? Aí a gente lembra da Revolução Francesa, lembra de liberté, égalité e fraternité. Primeira geração, liberdade, quando o Estado não deve interferir no particular, como disse aqui a questão, que está correta, né? Eu tenho direito à liberdade, à liberdade, à propriedade, direito à vida, tal. E o outro já é justamente o contrário, né? A segunda geração já é justamente quando o Estado deve interferir para me garantir o direito à vida com dignidade. A vida e vida com dignidade, que é quando o Estado me fornece ali saúde,
trabalho, educação, enfim, mas a gente vai acabar falando disso, vamos seguir nas questões. 3. A eficácia horizontal, que a gente já falou, dos direitos fundamentais pressupõe plena incidência desses direitos nas relações entre particulares. Certinho, como a gente já disse, é isso mesmo, né? O princípio constitucional da autonomia da vontade impede que os direitos fundamentais tenham incidência entre relações particulares. Não, como a gente já viu, que já é a terceira questão que a gente fala disso, não é bem assim. Há sim incidência dos direitos fundamentais entre os particulares, que é o que a gente chama de eficácia horizontal, porque estão ambos em pé de igualdade. Quinta questão, para a gente falar se é verdadeiro ou falso. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e Estado, eficácia horizontal, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado, ok? Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. Correta, questão perfeita, não tenho muito o que comentar, a gente já falou bastante disso. Vamos para 6. No sistema constitucional brasileiro, os direitos fundamentais apenas podem ser arguidos, questionados, em face dos poderes públicos, não podendo ser invocado nas relações entre particulares. Novamente, esse assunto e está errada a questão. É claro que pode ser sim questionado entre particulares. A gente está falando aí de eficácia horizontal. Lembrando que quando é entre o Estado e o indivíduo, é eficácia vertical. Por que vertical? Porque o Estado, como a gente sabe, ele tem ali o poder de império. Então, ele é superior ao indivíduo, já que a gente está colocando que a coletividade, o interesse da coletividade é superior ao interesse individual. Por isso, eficácia vertical. Assim, não é pé de igualdade como na horizontal. O Estado tem ali seu privilégio. Questão número 7. A Constituição Federal de 1988 previu expressamente a garantia de proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais. E aí, existe uma proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais? Sim, existe. Mas foi expressamente colocado na Constituição de 88? Não. Por isso essa questão está errada. Agora aqui, aprofundando um pouco sobre essa questão da proteção ao núcleo essencial, existe sim. Como a gente sabe, os direitos fundamentais eles não são absolutos, mas eles podem ali sofrer limitações. Porém, essas limitações, elas têm limites. São os limites dos limites, né? Elas podem restringir, mas deve manter intocado o direito, a essência do direito fundamental. Como se sabe qual que é essa essência? Não dá pra gente saber. Quem vai definir isso é um jurista, assim, mas em um caso concreto, quando há o conflito entre um direito fundamental e outro direito fundamental, num caso concreto, é possível ali o juiz dizer o que é o núcleo essencial de um e de outro e justificar que não está ferindo nenhum dos dois, mas harmonizando-os, né? E nessa situação vai ser possível saber qual que é esse núcleo essencial, porque é tudo muito subjetivo. Mas aí então a gente não precisa se preocupar com isso. Nossa preocupação é saber que na Constituição de 88 não previu expressamente essa proteção ao núcleo essencial. Na verdade, isso aqui é um entendimento doutrinário. Questão número 8. Quanto à delimitação do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, a doutrina se divide entre as teorias absoluta e relativa. Lembra? Absoluta é a interna, relativa é a externa. A interna considera que o núcleo essencial do direito fundamental independe das peculiaridades do caso concreto. Já a externa analisa que o concreto, para determinar o núcleo essencial, deve ser protegido. O caso concreto tem que ser analisado para ser protegido, né? Enfim, tentei aqui dar uma explicaçãozinha, recorri ao comentário da apostila, mas vamos seguir. Então, há essa divisão entre absoluto e relativo. De acordo com a teoria relativa, o núcleo essencial do direito fundamental é insuscetível a qualquer medida restritiva, independente das peculiaridades que o caso concreto possa fornecer. Não, a gente sabe que é justamente o contrário.
A teoria relativa, ela analisa o caso concreto para determinar o núcleo essencial a ser protegido, como eu falei na questão anterior, né? Já a teoria absoluta, ela não considera o caso real, ela já define esse núcleo, considera que o núcleo essencial do direito fundamental independe das peculiaridades de um caso concreto, enquanto a relativa analisa um caso concreto, a absoluta não analisa, mas ambas protegem esse núcleo essencial do direito fundamental. Questão número 9. Os direitos fundamentais não têm caráter absoluto, beleza? E por isso não podem ser utilizados para justificar atividades ilícitas ou afastar as penalidades delas decorrentes. Correto, não tem muito o que comentar, é isso, né, gente? 10. Os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. Como a gente já falou tantas vezes nas questões anteriores, essa questão está correta. 11. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu 5 espécies de direitos e garantias fundamentais. São 5, sim. Vamos ver se são os 5 que a gente conhece. Direitos e garantias individuais e coletivos, beleza? Direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relativos à existência e funcionamento de partido político. Tá certinho, são esses mesmos, são 5 e são esses. Aqui é uma questão de ter memorizado realmente quais são esses 5. De tanto a gente fazer questão, isso deve ser memorizado naturalmente. Vamos seguir aqui. Sob a perspectiva objetiva, os direitos fundamentais outorgam aos indivíduos posições jurídicas exigíveis do Estado, ao passo que, na perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais representam uma matriz diretiva de todos os ordenamentos jurídicos, bem como vinculam a atuação do poder público em todas as esferas. Essa questão está errada por quê? Porque ela trocou tudo, né? Na verdade, na perspectiva subjetiva, é que os direitos fundamentais outorgam aos indivíduos posições jurídicas exigíveis do Estado. A gente está falando aqui da primeira e segunda geração. Primeira geração, já comentei sobre a questão da liberdade, né? Que o Estado não deve interferir no indivíduo ali, questão da liberdade mesmo, propriedade, direito à propriedade. E da segunda geração, que é justamente o contrário, quando a gente fala que o Estado deve sim intervir quando ele precisa fornecer saúde, educação, trabalho, enfim. E quanto aos direitos, a perspectiva objetiva, já na perspectiva objetiva, aqui ele fala que é sub, né? É o contrário. Na perspectiva objetiva, os direitos fundamentais representam uma matriz diretiva de todo ordenamento jurídico. É quando trata da estrutura do Estado. Então, perspectiva subjetiva, primeira e segunda geração. Quando a gente fala dos direitos fundamentais, que são exigíveis do Estado e também de liberdade do Estado, primeira e segunda geração. Já o objetivo, matriz de diretrizes para a estrutura do Estado, aquela que se irradia por toda a parte jurídica do Estado, né? Vamos para a questão 13. O Estatuto Constitucional das Liberdades Públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. A questão está correta, gente. Incide sim limitações de ordem jurídica. E a gente falou bastante disso, acho que ficou entendido para todo mundo que está correta, não tem muito o que falar. Vamos para 14. Os direitos fundamentais que se revestem de caráter absoluto, não se admitindo, portanto, qualquer restrição. Os direitos fundamentais se revestem de caráter absoluto. Se revestem de caráter absoluto? Não, a gente já sabe que não, né? Eles são de caráter relativo, especialmente quando um direito entra em conflito, um direito fundamental entra em conflito com outro direito fundamental,
vai se tentar ali harmonizar os dois de forma a que nenhum perca o núcleo essencial do direito fundamental, como a gente já viu anteriormente também. Questão número 15. Essa é grande. O Estado brasileiro também é regido por um princípio de estatura constitucional, que visa a impedir que sejam frustrados os direitos políticos, sociais, culturais e econômicos já concretizados, tanto na ordem constitucional como na ordem infraconstitucional, em atenção aos objetivos da República Federativa do Brasil, que são os de prover o bem-estar de todos, sem quaisquer formas de discriminação, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e prover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ok. Assinale a opção que denomina com exatidão o princípio constitucional descrito. Ele falou para que a gente não regrida. Então, tem que ser algo nesse sentido, né? Letra A. Proibição. Proibição do retrocesso no domínio dos direitos fundamentais sociais. É essa a questão. Letra A é a nossa opção, mas vamos ler as outras. Proibição de juízo ou tribunal de exceção. Não. Proibição de privação da liberdade ou bens patrimoniais sem o devido processo legal. Não falou disso, né? Falou um pouco dos bens patrimoniais, tá? A gente entende ali, subentende, mas não é isso exatamente. Proibição de trabalho noturno, nada a ver. Perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Isso aqui é legal, né? A gente sabe, mas com o texto que foi lido não tem nada a ver. Letra E, proibição de privação de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Essa daqui podia confundir a pessoa que não estudou nada, né? Claro que eu acho que essa questão aqui está bem intuitiva, até mesmo essa pessoa que não estudou nada marcaria a letra A, mas essa daqui poderia confundir, porque ele fala aqui um pouco, né, de sem ter preconceito com... Se bem que ele não fala de religião, basicamente, né? A letra A não tem o que discutir. Vamos entrar agora em direitos e deveres individuais e coletivos. Questão 16. Mas eu vou dar uma pausa rapidinho para fazer a segunda parte, senão ninguém aguenta um vídeo tão grande.